Pretéritos Podcasts apresenta Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve, pessoal que acompanha Sem Barreira. Vocês estão acostumados aí, normalmente já teve voz da Elisa com seu cheiro, Edu com suas brincadeiras, bastidores, já tivemos Duda também apresentando aqui. Hoje, eu, Alisson Rodrigues, vou apresentar um programa especial, fazendo um balanço do que foi esse Brasileirão, né, de 2020, com essas problemáticas, corona na sociedade. E vamos ter convidados especiais aqui. Temos Elisa. Tudo bem, Elisa? Oi, Ali. Oi, pessoal. Eu tô bem, graças a Deus. Assim, dentro do que é possível estar bem neste planeta Brasil. Estamos caminhando, seguindo, cantando, sobrevivendo. Mas tá tudo em paz, graças a Deus. Estava com muita saudade de conversar com vocês, de mandar o meu cheiro para vocês e falar sobre futebol feminino. Estamos aí tentando discutir um pouquinho sobre como é que foi esse ano. A gente fez isso no ano passado, né, fazendo um balanço de 2019, do ano todo, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Vocês perceberam aí, o sotaque é diferente, né? Elisa está lá em cima do nosso mapa, aqui de São Paulo eu tô falando. Temos aqui ela lá no Nordeste, temos aqui em São Paulo, não próximo, porque não podemos aglomerações, viu, gente? Cada um na sua casinha aí, que tá ouvindo o nosso podcast aí, o Sem Barreira. Temos também Tainá Shimoda, Shimodão para os mais íntimos. Tudo bem, Tainá? Tudo ótimo, tudo perfeito. E também dentro do possível, né? Estamos bem, conforme a gente consegue. Fim de ano já é meio complicado, mas estamos bem. Legal, a Tainá, vocês ouviram aí, enquanto ela falava, parecia que tinha um batuque de carnaval ali, tá chegando ali, mas acho que carnaval não vai ter em 2021, ainda tá toda essa parcimônia aí política, mas não é disso que a gente vai falar aqui. E o outro convidado, meu grande amigo, o cara que me deu voz ao Sem Barreira durante a Copa do Mundo de 2019, durante uma gravação, ele perguntou: e aí, cara, você acompanhou o jogo hoje? Fala aí com a gente. E foi no Alemanha e Suécia. Ele que vai ser o papai do ano Sem Barreira, Lipe Rocha, tudo bem? Rapaz, você fala um negócio desse assim, que eu te coloquei lá dentro. O pior que foi verdade mesmo, te coloquei lá dentro. Mas primeiro, né, pra lembrar de toda essa história, quando tu entrou naquela sala, eu falei: mas que cabra folgado é esse que entra aqui sem bater? Entra, fala e nada, né? Rapaz, bicho sem vergonha. Mas não, tu foi uma ótima aquisição pra gente naquela época lá, que com suas análises, sua visão de jogo. Eu vi isso, eu vi como você falava do futebol, falei: rapaz, esse cara aí é bom, né? E a gente só teve ótimas aquisições, né? Com o desenrolar do Sem Barreira. E papai do ano, rapaz, descobri recentemente, ó, foi um susto, mas tamo aí, felizão. Parabéns! Muito obrigado, viu? Susto barra uma apreciação de vida, né? E o bom que vocês notem que o Lipe Rocha falou, naquela época, hoje já não é mais nem tanto uma boa aquisição, naquela época era uma boa, agora já não vale. Não coloquem palavras na minha boca, rapaz, que é isso? Você acha que eu vou pensar assim de ti? Não respondo, por favor. Mas é verdade, nessa observação que você fez, realmente, onde nós gravamos, só para situar um pouco o pessoal, durante a gravação de um episódio antes do que eu fui convidado a participar, aconteceu de eu acabar atrapalhando a gravação, e até então eu e o Lipe não nos conhecíamos. Hoje nós somos bem amigos, bem próximos, e acabou que foi esse olhar que ele, meu, o que tá acontecendo? A gente tá gravando, quem é esse cara que tá perguntando porque era em outro local? Mas tudo superado, e o melhor que a gente só foi saber dessa história depois que a gente já tinha virado amigo, de próximo, de conversar sobre vida, futebol, todas essas coisas que aglomeram o nosso dia a dia. É isso aí.
Bom, falar um pouquinho, né? 2019 teve a Copa do Mundo, foi até por conta dessa visibilidade dessa Copa. Foi o primeiro ano, teve a Copa, foi o primeiro ano da obrigatoriedade, né, dos times da Série A ter um time feminino para disputar as outras competições, por exemplo, Libertadores, times que não tivessem a categoria feminina iriam ser proibidos de disputar. Então a gente teve times jogando A2, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, ganhando ascensão para o Campeonato Brasileiro da A1 deste ano, que foi o caso do Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro. Então foi aglomerando, né, uma coisa que não é muito boa hoje, times de grande porte sendo apresentados à grande mídia e a grande público que não era representado, né, só com futebol masculino e agora tendo feminino também. Então a gente teve jogadoras voltando, saindo de um clube grande indo para outro, o caso da Ari Borges, saindo do São Paulo, indo para o Palmeiras. Temos a Gláucia, que jogava no Santos, foi para o São Paulo. A Andressinha, do Portland Storms, voltando ao Brasil, passando pelo Corinthians. Tivemos aí, por conta do Corona, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse balanço da Série A1. Tivemos a Bia Zanerato, impedida de voltar para a China, acabou jogando por um certo tempo no Palmeiras emprestado, voltou agora da Europa também a Janaína, zagueira do Braga, que passou muito tempo jogando no Braga. Então tivemos essas curiosidades aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, antes da pandemia acontecer, perdeu a invencibilidade, eram mais de 44 jogos sem perder um único jogo, perdeu no clássico contra o São Paulo. A gente teve também o retorno do Brasileirão, foi com algumas problemáticas, como tem acontecido, por conta de Covid, testou positivo ou não, algumas com mais estrutura, as outras não. Aí teve esse aglutinamento de coisas problemáticas sendo resolvidas dentro do processo, né? E o Brasileirão foi acontecendo. Não podemos ter público, né, nesses estádios, até agora está sendo proibido o público nos estádios. Então a gente teve a finalização do Brasileiro Feminino 2020 sem público, mas com a fase final tendo VAR nos jogos, né? Tivemos transmissões de forma mais espaçada, que teve o Twitter, tivemos a TV Bandeirantes entrando, já estava passando, continuando. Tivemos também a ESPN passando a semifinal e as finais também, ida e volta, né? A semifinal ela passou em VT, o jogo, e passou as finais, os 2 jogos ao vivo, então tivemos 3 plataformas passando, né? Então é disso que a gente vai discutir os destaques também do campeonato. Sempre tem, né? A galera gosta de criar prateleiras, os melhores, os piores, as surpresas, as decepções, aquele que foi até onde deu, não tinha mais o que tirar ali, o famoso leite de pedra, foi até onde dava. E também tem as novidades que a gente pode já pensar para o próximo ano. Além disso, você aí que está ouvindo Sem Barreira, você pode olhar nossas redes sociais, o @podsembarreira no Twitter, no Instagram, vai lá, segue a gente, curte, corneta, dá dica, sugere pauta, a gente vai ler, vai poder não vou afirmar que a gente vai conseguir conversar com você de forma factual, mas a gente pode conversar com você seguindo a sua sugestão de pauta e você ouvir e falar, poxa, olha, aquilo que eu comentei com eles trouxeram para discussão. Temos YouTube também, lá a gente upa, né, para aqueles que não conhecem o upload, né, sobe o vídeo nas nossas plataformas. Todos esses vídeos que nós subimos no YouTube, na verdade são áudios, a gente sobe com a arte específica do episódio, já informando uma descrição, e você consegue também ouvir pelo YouTube o Sem Barreira. Falar agora dos times, quais times assim que se destacaram no Campeonato Brasileiro Feminino, que teve essa parada forçada, né? Mas que tivemos times que começaram bem naquela primeira parte do campeonato, de repente foram perdendo força. O caso do Flamengo, de repente o Grêmio entrou na fase de classificação. O Cruzeiro, que era pautado como favorito, praticamente nem lutou pela classificação. Para quem não sabe, o regulamento do Brasileirão Feminino da A1 são os 8 primeiros classificados, jogaram em mata-mata, né, a partir de quartas de final.
entre esses 8 clubes melhores classificados. Elisa, a gente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, nós não tivemos nenhum time do Nordeste. Tivemos só o Vitória, que na verdade, infelizmente, ele esteve no campeonato, mas ele não participou, né? Foram 15 jogos, 15 derrotas. Esse foi um destaque negativo e o positivo. O que você enxerga desse campeonato? De como foi o campeonato, né? Por que a gente não faz assim? Como 2020 é um ano muito ruim, por que a gente já não pula para 2021 e já vê o Fortaleza ali, jogando as finais? Por que a gente já não esquece um pouquinho o Vitória? Eu tô com muita fé no Fortaleza, viu? Simbora, pra cima, vamos. Mas realmente foi uma grande decepção, embora quem acompanhava já não esperava tanto, mas a gente também não esperava um desastre desse, né? Como você bem frisou, o time esteve na competição, mas não participou, perdeu todos os jogos, todos, não pontuou, ficou ali na lanterna da lanterna, né? Foi um dos times que caiu junto com Ponte Preta, Audax, Iranduba. Então foi uma campanha vergonhosa. Infelizmente, o nosso único representante do Nordeste fez uma campanha vergonhosa, mas aquilo que a gente fala, por exemplo, do Corinthians, que o Corinthians está sendo premiado pela forma como tem tratado o futebol feminino, pelos investimentos que tem feito, pela atenção que tem dado, isso também acontece o inverso, né? O Vitória não tem dado essa atenção ao time, são vários fatores, claro, são contextos diferentes, realidades diferentes, a gente tem que levar em conta também o atual momento que o mundo vive, mas, assim, obviamente, desde da pandemia já vinha esse desastre, o time teve um desmonte, jogou praticamente com meninas, jogou com as meninas ali da base, meninas muito novas, ainda inexperientes. A gente percebia, quando assistia os jogos do Vitória, uma desorganização total, desorganização ofensiva, defensiva, era um time que não tinha nenhum poder ofensivo, tanto que, salvo engano, não marcou nenhum gol, né? Não marcou, acho que nenhum gol, salvo engano, na competição. E teve um saldo negativo de 54. Então, 2 gols, Elisa? 2 gols, né? Pronto. 2 gols aí nessa primeira fase. Marcou 2 gols, um saldo aí de 54, um saldo negativo. Não ganhou nenhuma partida, era um time extremamente desorganizado, extremamente amador, e aí, infelizmente, caiu, e vamos ver como é que vai sair, né, nessa segunda divisão, né, a gente espera que o time possa se organizar, mas também não há uma perspectiva para isso, porque o clube em si não está bem, e a gente sabe que quando o clube não está bem, quem sofre mais é o futebol feminino, é o futebol de base. Então, eu não tenho muita expectativa com relação ao Vitória também no ano de 2021. Acho que eu consigo pontuar isso. Foi não diria uma decepção, porque eu não esperava. Eu achava que o Vitória ia cair, mas eu não achava que seria uma campanha tão ruim quanto foi. Tainá, você ouviu aí a Elisa, trouxe o destacamento dela, foi o negativo, foi por conta do Vitória, então a gente vai subir a tabela, vamos lá para cima, onde eu tinha dito, foi sobre o Flamengo, começou bem ali na espreita, o Inter também foi se equilibrando, fazendo uma campanha justa para ficar entre os classificados, e o Grêmio, que deu aquela arrancada, a volta do Grêmio é muito boa, o São José também acaba fazendo um retorno muito fraco, acaba também não passando, né? Como que você enxerga aí no destaque positivo? A Elisa já trouxe o negativo, agora vamos para o outro lado e depois o Lipe vai trazer o meio termo. Então, eu acho alguns times pareciam, né, começaram e pareciam que iam engrenar muito, assim, um time que eu fiquei um pouco até decepcionada, vamos dizer assim, foi o São Paulo. Achei que ia desempenhar melhor no fim das contas. Eu achei que não foi tão bom assim. O próprio Palmeiras, eu achei que deu muita vacilada. Eu acho que tinha time para ficar entre os 4 e terminou em 5º, né, ali na primeira fase. Então, eu realmente acho que daria para ter terminado melhor. O Inter e o Grêmio foram 2 times que surpreenderam, né? Eu achei o Flamengo foi uma grande decepção também. E aí acho que entra um pouco
todos os questionamentos que todo mundo que acompanha o feminino, todas as pessoas fazem, né, em relação ao Flamengo, essa parceria eterna aí, enfim, acho que é uma coisa para se rever, inclusive. E aí tem aqueles times que você já espera muito, né, e que realmente fizeram por merecer, que o Corinthians, o Santos, a própria Ferroviária, na segunda fase ali, vamos chamar de segunda fase pós-corona, teve uma decaída muito grande, mas continuou mais ou menos ali onde a gente imaginava que ficaria, né? E o Kinderman, que é um time tradicional no feminino e bom, achei também que fez uma boa campanha ali no começo, antes da fase mata-mata, né? Porque na fase mata-mata foram realmente muito bem. Mas acho que esses times que são os times que se classificaram foram times que fizeram, né? Tiveram bom desempenho, mas dentre esses times tem os destaques. O destaque natural ali, que é o Corinthians, que, né, a gente já imaginava. Não é uma surpresa, né? A surpresa foi ter perdido para o São Paulo, a surpresa foi ter começado um campeonato de uma forma um pouco atribulada ali, mas depois que engrenou, a gente já sabia mais ou menos o rumo da história, né? Aí os outros times, eu acho que assim, eles fizeram por merecer o campeonato que a gente esperava quando ali terminou 2019 e tal, e aí vieram os reforços de 2020, de todos os times se reforçando. Acho que esse período aí de classificação foi bom, foi assim, bem esperado nesse sentido de competitividade, né? Foi realmente um campeonato que se mostrou bem mais competitivo do que a gente vinha assistindo, e foi bem legal de ver, assim, todos os jogos, enfim. Então, acho que o destaque mais positivo fica para a competitividade de um alto nível de futebol. Isso eu achei muito importante, inclusive, para a modalidade. Não, legal, mas pegando esse papo aí, Tainá, que você disse, eu levar pro Lipe, porque, por exemplo, o Corinthians, apesar da forma atribulada, foi uma derrota só no campeonato, né? Foi essa derrota e os resultados, apesar do desempenho não corroborar com o Corinthians, os resultados vieram. Por outro lado, a Ferroviária fazer duas brincadeiras infames, ela meio que saiu dos trilhos após o Corona. Então, se tivessem mais rodadas, o sentimento era que o Kinderman e o Palmeiras pudessem passar a Ferroviária e entrar ali, brigar pelo G4. Foi a posição da Ferroviária na fase final. O São Paulo, com muitas problemáticas na criação de jogada, dependendo às vezes muito da movimentação da Gláucia para abrir linhas, conseguindo ali, ou a Arjac buscando individual para ascensão das laterais, ou mesmo a infiltração vindo de trás, tive essas dificuldades. E o Flamengo, como a Tainá também destacou, outra coisa infame, naufragou, né? Porque essa parceria com a Marinha tem muitos pesares, muitas problemáticas nítidas que não são levadas de forma correta e acabam prejudicando o clube que poderia estar expondo a sua marca muito melhor diante de todos. Lipe, o que você traz aí para mim do seu olhar, do que você viu desse Campeonato Brasileiro nessa primeira fase de classificação? A gente tem o Kinderman tradicionalíssimo, treinado pelo Jorge Barcelos, sim, aquele que treinou a seleção brasileira, vencedor do PAN de 2007. E o Santos voltando a ser Sereias, né, como é conhecida, aí, tradicionalíssima também. O Inter também se reforçando, um Grêmio ali que chegou na 8ª colocação com muito empenho, com uma arrancada muito legal, com a Guzmão treinando as jogadoras. O que você pode trazer aí do seu olhar? Você que é um cara crítico. Eu não sou tão crítico assim, gente, calma. Mas eu queria levantar um ponto, que o Corinthians ele praticamente fez a mesma campanha de 2019, ele fez em 2020. O Corinthians ele perdeu um jogo em 2019 para o Santos. Esse jogo foi 2-1 pro Santos, né? E no 2020 foi o caso agora contra o São Paulo, que foi 2-0.
foi praticamente idêntico à campanha do Corinthians. Agora, na questão aí dos 8 classificados do campeonato, fala a verdade que eu não estou surpreso com esses times, né? Porque são times que, querendo ou não, eles têm uma boa estrutura, né? O São Paulo estava se reinventando, perderam algumas jogadoras, como a Valéria, como a Antônia, a Cris também saiu, teve ótimas, como eu posso dizer, ótimas contratações, como a Gláucia, a Duda, a Dani, jogadores que deram mais experiência para o time, tirou um pouco daquele time muito jovem e colocou mais experiência, mais cadenciamento de jogo. Isso eu achei muito interessante. E no caso do Palmeiras, esses são os times que eu mais acompanhei, né? Até a questão do Corinthians, que o Corinthians já é unânime, né? É o melhor do Brasil, né? E disparado. O Palmeiras eu fiquei bem surpreso, porque ele praticamente se remontou, né? De 2019 para 2020 se remontou, pegou algumas jogadoras do São Paulo, que era a Otília e a Ari, e conseguiu se destacar bem no campeonato. Mesmo assim, a primeira participação delas, né, no campeonato da A1, se destacaram muito bem. E o caso do São Paulo também, né, se destacaram muito bem. Agora, no caso do Flamengo, dele não ter se classificado, do Cruzeiro, esse Cruzeiro, sim, eu achei uma decepção. Eu acreditava que poderia beliscar alguém ali, só que para ele subir, alguém desses 8 tinha que sair. E tava muito difícil. E eu acho que isso vai ser dos próximos anos, vai se manter nesses 8 aí. Eu acho que vai ser dessa forma que vai acabar ficando. Sendo que o Fortaleza ou o Bahia pode estar subindo, né? E pode mudar toda essa história aí no ano de 2021. O Cruzeiro tem muito... A gente tem aí a Nath Andrade, que participou de um episódio aí com a gente, já participou de outros também. Cruzeiro teve muita crítica. A Nath, que acompanhava muito o time, falava sempre das problemáticas táticas que muitos se viam e não entendiam a continuidade do Jorge Vitor como treinador do Cruzeiro, né? E muitos falavam do mau aproveitamento, da Duda, do time que não encaixava, a Dantas na lateral esquerda também, que passou por lá, tá agora no Flamengo. Tinha muita coisa disso. Agora o Cruzeiro aposta numa renovação de time grande, de time que realmente pensa grande no projeto, que é o caso do Marcelo Cello, para quem não conhece, né, que é o Frigério. Ele foi aquele cara que começou muito bem os projetos no Audax. Para quem não conhece, o Audax aqui na região de Osasco, para São Paulo. Então ele estava em coordenação técnica, ele tem muita experiência com futebol feminino, passou pela Guiné Equatorial, passou Copa do Mundo, passou pelo 3B de Manaus. Ele é um cara acostumado, ele é um cara de, aquela coisa que a gente fala, né, currículo no meio Alixo, você esqueceu de falar a principal conquista, que é o Paulistão do Palmeiras, né, por favor. Exato. Exatamente. Bem lembrado, Shimodão. Eu falo, Shimodão, acompanha essa moça maravilhosa. Shimodão é um espetáculo de informação. E aproveitando essa coisa da troca, Cruzeiro, jogadoras, o Olímpio já trouxe um pouco aí, as jogadoras que se destacaram, né? Eu vou citar algumas aqui e vamos ver se algumas vai bater aí com a sua listinha, ou se você vai trazer novos nomes. Um nome que eu trago, que óbvio que todos vamos citar, é a Yane, né? A Yane foi a goleira do Vitória, que ela impediu muito mais goleadas vexatórias do que as que aconteceram, que assinou com a Ferroviária. A gente teve a Duda, como eu já citei, a Dayana no Iranduba, a Capelinha, volante no Cruzeiro, Milena no São José, a Gisele, é XL mesmo, hein, gente? Gisele, Gissele, ela é ponta, joga aí pela seleção sub-20, do São Paulo, a Yaya, que toda já conhece, vamos dizer assim, ela era o Xerox da Valéria, a Yaya, a Jaque, a Rafa Soares, que atua de volante, de zagueira, Timodão, que sempre agrega informações, pode trazer jogadoras verde e branca também, que não tem problema nenhum. Eu queria trazer, então, já aproveitar, né, tem a Carla Nunes, que fez um ótimo início aí de campeonato.
eu acho que deixou a desejar, né, na parte mata-mata ali, mas eu colocaria ela como um destaque no geral. De outros times, eu acho que você citou bons nomes. A Gisele, por exemplo, é realmente um nome bem forte pra gente ficar de olho aí, né, assim, até pelo futuro. A Jaque do São Paulo é uma outra que, assim, eu gosto muito do futebol dela mesmo. Acho que ela realmente vai evoluir bastante. Uma jogadora que também, ela, né, passou pelo Palmeiras em 2019 e eu sou muito, muito fã, é a Camila, que tá no Kinderman. Gosto muito da Camila. No Kinderman a gente também, né, tem ótimas jogadoras ali, elas chegaram à final. Eu só não vou citar muitas jogadoras do Corinthians, porque apesar de elas serem realmente muito boas, acho que todo mundo já meio que conhece, né? Pensando aqui nos times que chegaram mais longe, talvez... No Palmeiras, eu acho que eu também destacaria... Tem uma jogadora que eu acho que as pessoas subestimam, vamos dizer assim. Não é subestimar, mas eu acho que não prestam tanta atenção quanto deveriam, que é a Thaís, que é a zagueira, né? Porque, assim, por exemplo, a Agostina é uma jogadora que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a Agostina é uma boa zagueira. A Thaís, eu acho que as pessoas ainda não olharam para ela com os olhos que ela merece. Eu acho que ela é um dos grandes destaques, inclusive, da equipe do Palmeiras. Tô tentando pensar das mais novinhas. Mas, enfim, assim, acho que a gente tem que falar de uma Bruna Caldeirão, por exemplo. Thierry e Júlia Bianchi. Júlia Bianchi, nossa, mas com certeza absoluta. Não sei como me fugiu esse nome. Mas joga muito, impressionante. Que são tantos nomes, né? Eu tô tentando resgatar aqui alguns. Mas tem a Belinha, lateral esquerda do Inter, a Gé do Inter. Que é jovem, né? Sim. A Belinha é super jovem também. Essas jogadoras que são sub-20, sub-21 ali, a gente tem uma leva boa que tá vindo aí. E é importante a gente ficar bem de olho, porque acho que temos, apesar de o Brasil não ter uma base muito bem estruturada, que deveria ter, né? Nós temos aí boas jogadoras que estão vindo, que parece que, né, vai vingar aí, vamos ver. Tem a Edmila, que fez vários gols também, né? A Sique da Ponte, a Lê do Audax. Apesar daquela performance do Audax, daquela coisa das problemas. A Laura, zagueira de São Paulo. Tem bons nomes, né? Tem muito... É difícil, assim, é um campeonato que acho difícil montar uma lista, apesar de... Eu sei que as pessoas gostam disso, né? Mas eu acho muito difícil montar uma lista, assim, de destaques em geral, porque eu acho que foi um campeonato que teve vários destaques. São muitos nomes, assim, que eu acho que jogaram muito, não só jogaram muito bem, mas que mostraram muita presença mesmo, sabe? A Érica do Corinthians, que já é uma... ela, sim, são jogadoras, então, são jogadoras já que já são estáveis. A gente já espera que ela mantenha essa regularidade, né? Teve a Adriana, foi muito bem no Corinthians, a Adriana Zanora, foi muito bem, A Yasmin foi muito bem, né? A Catiúcia. Tem umas jogadoras que são mais estáveis, né? A gente citou aí jogadoras em ascensão, ou de não tanto renome, igual você, pegando um pouco do que você citou, a Thaís, a noção de colocação da Thaís é maravilhosa, você assistir ela joga muito mais sem a bola e inteligente na hora de se posicionar, evita que ela tenha que aparecer o tempo todo. Como o zagueiro aparece o tempo todo, na minha concepção, ou ele se posiciona mal, ou o time é mal treinado. É a mesma coisa, se o goleiro aparece muito no time, ele mostra que é bom porque ele toda hora é acionado, mas se ele é muito acionado e ele se joga muito na bola, ele não se posiciona bem para defender, ele toda hora tem que se jogar na bola. Para mim, aulas de goleiros são goleiros que pelo menos defendem mais. Pegando um pouquinho de goleiro assim que vocês... Vou levar para Elisa agora. Elisa, vou te ajudar, hein, ó.
Pode citar aí goleiras, o que você conseguiu ver de goleiras aí, a Yane, aí do Nordeste que eu citei, já tá aqui na ferrinha, né? Que goleira assim que você notou? A Yane foi notável para todo mundo, foi uma guerreira literalmente ali em cima, guerreira nesse sentido, não que as atletas são guerreiras, mas guerreira no sentido da falta de estrutura que era lhe dada e o que ela pegou e evitou de chocolates maiores que o Vitória receberia, tanto que o Vitória, apesar das goleadas, não foi a pior defesa do campeonato, foi a Ponte Preta. Então, a Yane tem muita participação nisso. Não, exatamente. Eu assisti a alguns jogos do Vitória, não consegui assistir todos, né? E também era uma tristeza assistir os jogos, era muito sofrimento. Mas, de fato, ela fez, dentro do possível, né, uma boa competição. Inclusive, vamos ver como é que vai ser 2021 para ela, né? Existe a possibilidade dela sair do time. Ela fez um bom campeonato, mas a gente sabe que uma defesa ela não é só com a goleira, né? Ela precisa de uma ajuda. E aí a Tadinha ficava muitas vezes ali desesperada, mas conseguiu fazer boas defesas. Realmente eu destacaria, inclusive, obrigada por ter trazido ela, né? Mas infelizmente eu não consegui acompanhar tanto o campeonato, como eu disse, por causa do trabalho. E aí, a goleira que me chamou a atenção, que na verdade é uma goleira que chamou a atenção de todo mundo já gosta, que é a Lelê, né? Eu fico impressionada. Todas as vezes que eu assisto o Corinthians, eu fico impressionada com a Lelê. O quanto ela participa, o quanto ela muitas vezes sai da função dela como goleira e atua. Às vezes ela está numa posição que eu disse, gente, essa mulher é volante. Ela é impressionante, assim, o quanto ela é participativa, o quanto ela contribuiu não só com as defesas, não só na posição dela, mas ajudando na saída de bola, às vezes até na construção de jogadas, fazendo passes, lançamentos. E aí, sempre que eu assisto o Corinthians, eu fico realmente admirada com a Lelê. Eu estou consagrando alguém que já é consagrado, né? Não, sua opinião. Se você achou isso, a Elisa Marinho, participando Sem Barreira, episódio Balanço do BR A1, ela disse, pasmem, Lelê é um destaque do Corinthians. Tô brincando, gente. Posso falar uma polêmica? Não é tão claro, polêmica, traga a polêmica. Traga. Polêmicas assim. Fogo no parquinho. Não, aí manchete. Tainá Shimodão discorda de Elise e diz que Lelê não é lá essas coisas. Traga aí a polêmica, Shimodão. Eu tô sentindo que ela vai trazer isso. Fogo no parquinho. Não era isso. Fogo no feno. Não, na verdade eu ia falar de uma... Assim, nem é tão polêmico, mas é porque teve algumas falhas... Pipocou. Polêmica. Aí de repente, não é polêmica, não é polêmica. Não, joga o cartão, assim, pode jogar a cartinha da polêmica que a gente vai discursar em cima disso. Eu ia falar da Raíssa, né, do Grêmio. É que assim, ela teve algumas falhas durante o campeonato aí que as pessoas lembraram muito na internet, falaram e sei lá o quê, mas eu acho ela uma goleira boa. E assim, acho que no geral, as pessoas quando elas param pra pensar, elas também acham a Raíssa boa. Mas é porque rolou um lance ou outro aí que as pessoas pegaram muito no pé, mas não é tão polêmico, porque eu acho que no fim as pessoas colocam a mão na consciência e concordam comigo que a Raíssa é uma boa goleira, mas por causa da repercussão aí em alguns momentos, pode ser mais ou menos polêmico. Eu queria só jogar o nome dela aí na roda. Acho uma muito boa lembrança, Tainá, realmente. Uma bela performance. É aquela coisa, né? Entra muito na cultura do brasileiro que acompanha esporte de criar o vilão e o herói o tempo todo, mesmo no esporte coletivo. Então, às vezes, fica vidrado na falha, em um lance. Pode ter falhado em outros jogos, mas no contexto geral é uma boa goleira. Tem falhas? Tem algo que melhorar? Também tem, mas quem não tem? Então, é uma boa lembrança. E Elisa, pode ficar tranquila, seu destaque não foi polêmico. Todos concordaram, nem falar. Agora, eu vou abrir um pouquinho a discussão. Pode trazer. Fale. Não, eu queria roubar um pouquinho o teu lugar, porque eu queria fazer uma pergunta para o pessoal, porque a gente falou das revelações, claro, né, dos times, principalmente essa galera
digamos assim, que a gente não conhecia, mas enfim, não conhecia tanto, alguns a gente realmente não conhecia, mas esse ano também ficou marcado porque teve um mercado da bola bem movimentado, como você já citou lá no início. E aí eu queria a opinião de vocês sobre essas jogadoras já badaladas, conhecidas, que foram para outros clubes, né? Como é que vocês, por exemplo, avaliam a Andressia no Corinthians, a Gláucia no São Paulo, que essas jogadoras que já são conhecidas da gente, mas que foram para outras equipes? Vocês, todas elas, para vocês, fizeram uma boa competição? Alguém decepcionou? Como é que foi para vocês aí? Elisa, vou apimentar um pouquinho, vou expandir um pouco essa pergunta. Teve essas badaladas contratações, mas quem foi que mais decepcionou? Aquelas que vingaram menos do que se esperavam, principalmente da hora do mata-mata. Agora a gente vai falar já essa parte mais final, mais aguda do campeonato, com os outros classificados, para quem não sabe, Grêmio, Palmeiras, Kinderman, Corinthians, São Paulo, a Ferroviária, o Internacional e o Santos. E claro, o Corinthians. Quem é aquela que vocês perceberam que ficaram aquém da expectativa pelo talento que a gente sabe que elas têm? Vou começar pelo Lipe. Rapaz, você não gosta de mim mesmo, né? Você me joga numas fogueiras aí que é complicada, né? Não, mas se essa jogadora foi destaque, em tese nós teríamos visto. Se você conhece essa jogadora e ouviu pouco falar dela, pode ser que esse caminho seja da decepção. Ó, eu vou dizer assim, não foi decepção pelo fato dela jogar, né? Que eu tenho certeza que se ela tivesse um tempo maior, ia ser um destaque fenomenal. Mas a decepção pelo pouco tempo que ela jogou. Eu acho que vocês já devem saber de quem eu tô falando, né? Da Bia Zanerato. Que se eu imaginar que se ela ficasse mais tempo no Palmeiras, tivesse um tempo maior, não tivesse voltado pra China tão logo, eu acho que poderia ter sido poderia até ter sido um pouco diferente essa final do brasileiro. Que eu acho que ia dar um trabalho ali pro Corinthians, viu? Mesmo o Corinthians sendo um time bem organizado, bem montado, isso e aquilo, que é um time que já tá há muito tempo e só vem agregando peças de peso, né? Como a Andressinha veio e arrebentou ali o sistema deles ali, melhorou mais ainda. Eu acho que se a Bia Zanerato tivesse ficado mais, ia agregar mais ainda ao time do Palmeiras. Então, nenhuma, assim, eu só vejo a questão de decepção, é o pouco tempo. E é isso. Sabonetou o Lipe. Vocês notaram aí que ele foi por análise mais tranquilinha ali. Os aeroportos abriram um tempo. Eles falaram, opa, Bia volta pra China. Sabonetou, bonito. Vou pra Shimodão e depois finalizo com a Elisa, que já que ela trouxe essa discussão, eu quero ouvir mais sobre ela no final. Pode aí, Shimodão. Eu tô sentindo que o Ali, ele trouxe a gasolina e tá esperando só a gente riscar o fósforo. Não é assim, Ali. Não espere fogo no parquinho aqui. A gente é tudo paz e amor. Não, é que o meu parquinho é movimentado, as pessoas caem, levantam, se machucam, faz o curativo, aqui o pessoal tá tudo soltando pipa no ventilador, assim não dá, né? Não, rapaz, a gente tá soltando pipa no ventilador, com essa pandemia assim. Não pode. Os parquinhos estão fechados. Exatamente. Relaxa, modão. Olha, agora eu vou ser cancelada no Twitter, mas tudo bem. Eu acho, assim... Eu gosto assim, ó, já não saboneta, já cortou o sabonete no meio e falou, esse é meu, esse é seu e vamos embora. Não é nem assim uma questão, eu acho que envolve todo o time e a campanha do time num geral, que é a Cris. Saiu de São Paulo, foi pro Santos, né? Longe de mim falar que ela é uma jogadora ruim, não é esse meu ponto. Mas eu acho que podia render um pouco mais, talvez, entendeu? E nesse momento a torcida do Santos inteira vem me xingar no Twitter e é isso aí, já tô até vendo, mas é isso. Lanes já ouvindo o podcast em edição extra, já cancelando o Shimodão e falando que tá... Já tô imaginando o Lanes me enchendo o saco. Cancelando e falando, não, a Thaisinha foi muito melhor e se juntar as duas não deu uma. Só complementando o senhor Henrique Guimarães também, né? Que é um outro santista do nosso time aqui. Ele já tá bem decepcionado contigo, senhora Shimodão. Boa lembrança. Henrique já lamenta
esse corte de amizade, falando da crise, mas passando esse momento de brincadeira, realmente eu vou concordar com a Shimodão e adiciono a Taizinha ainda, que inclusive eu vou ser um pouco polêmico. Tem algumas jogadoras têm um patamar que é exigido mais, que é esperado mais. Então, quando sofre críticas, às vezes as jogadoras não aceitam. E aí tem os fandoms, né? A gente adora falar de fandom de músico, de cantor. Tem fandom de jogador. E tem fandom de jogador e de jogadora que não aceita crítica em cima daquela atleta. E a Taizinha chegou nas redes sociais a reclamar de cobrança. Mas é futebol profissional. Futebol profissional, você vai ter cobrança jogando em times que tenham suas exposições. É isso que a gente busca, que esses times tenham aparições, e essas aparições serão cobradas daquelas que forem melhores jogadoras dentro do elenco. Eu concordo. Ah lá, Shimodão. O sabonetou, o Lipe nem abriu o microfone. Elisa vai soltar o cheiro agora dela lá, mas também o microfone ficou, ó, vazio. Eu tô fazendo, assim, só concordando com vocês. Eu concordo sobre a Taizinha, eu concordo sobre a Cris. Eu concordo mais sobre a Taizinha. Porque realmente, não sei que ela é tão badalada assim, enfim, mas já é uma jogadora, já passou pela seleção, mais conhecida, e se esperava um pouco mais. E aí eu acho que, de fato, a gente ficou um aquém. Eu tô com uma opinião aqui guardada, mas eu tô com tanto medo de ser massacrada que eu acho que eu não vou falar. Jogue. Esse sabonete já basta o Lipe. Já basta eu, deixa eu limpinho, só eu. Se suja. Não, mas tá aqui, ó, eu e o Shimodão na torcida. Fala. Edu, qualquer coisa tu corta aí, tá? Se tu sentir que eu vou ser jogada na fogueira. Não, mas assim, nem é uma crítica, olha que besteira. Mas é porque quando a gente fala de alguns nomes, chega a dar medo, porque como vocês falaram, né? Tem um pessoal que é endeusado e alguns até merecido e tal. Mas eu vou contextualizar bem para que as pessoas me entendam. É um importante nome, né, do futebol feminino. E se essa pessoa estivesse em qualquer outra equipe, diferente da que ela está, ela seria a peça principal, a principal jogadora, o principal destaque e tal. Só que ela está numa equipe tão boa que a equipe vai bem sem ela. E isso é um ponto que me chama a atenção. É uma jogadora assim, né, que é reconhecida e tal, mas que o time vive bem sem ela, caminha bem. Eu tô falando da Andressinha. Inclusive, ela não jogou domingo, né, no jogo. E, cara, o Corinthians vai muito bem sem a Andressinha. Só que a Andressinha é um nome tão aqui em cima, né, para muitas pessoas, tal, jogadora de seleção. E aí, em qualquer outro time, ela provavelmente seria o nome principal. Mas no Corinthians, beleza, é a Andressinha, mas o Corinthians caminha bem sem a Andressinha também, viu? Concordo, eu vou abrir até para Shimodão e o Lipe falar, até pelo estilo que o Corinthians e o Arthur Elias aplica, o time de muita intensidade. A Andressinha nunca foi uma jogadora de intensidade. A Andressinha tem dificuldade em jogar pressão alta, aquela coisa, tanto que ela é a bola da válvula de escape, da cadência de um passe, de uma enfiada de bola, mas quando é aquele jogo meio boxe, meio UFC, trocado, soco de lá, ataque daqui, a Andressinha não rende o que ela pode render, porque não é o estilo dela. Exato. Ela é aquela de cadenciar mais o jogo, segurar um pouquinho a bola, é quando às vezes você quer dar uma controlada no resultado, e é isso. Ainda bem que alguém concordou comigo, porque se eu for cancelada, eu não serei sozinha. Eu concordo também. Eu acho a Andressinha, por exemplo, os jogos da semi ali contra o Palmeiras, principalmente no segundo jogo, que foi na Neoquímica Arena, ela foi importante porque o Palmeiras foi um pouco mais para cima, por exemplo. Mas também concordo que não é, assim, não faz tanta... Eu acho que esse ponto que você levantou, Elis, é muito importante, que, assim, ela não faz tanta diferença naquele time, porque o time do Corinthians é tão encaixado e tão bem treinado mesmo, né? Acho que mérito muito, muito grande mesmo do Arthur Elias ali, que não faz, assim, nossa, grande diferença. Por exemplo, a Bia Zanerato no Palmeiras fez uma grande diferença, ficou muito pouco, mas já fez diferença.
eu enxergo isso também. Eu acho que não muda, assim, não faz com que o Corinthians seja o time imbatível por causa dela. O Corinthians já era imbatível antes, né? Eu acho que é um pouco isso. E como, por exemplo, como as Gabis fazem. Você gosta de citar as Gabis do Corinthians, porque a Gabi Zanotti, a própria Gabi Nunes, a Gabi Zanotti faz uma baita diferença no time do Corinthians, né? É uma jogadora primordial. E eu já não vejo isso na Andressinha. Jogou, beleza. Não jogou, ok. Sabe? Mas a Gabi Zanotti é aquela jogadora que, quando ela não está em campo, ela faz uma baita falta. Mesmo com o time entrosado e tal, você sente falta dela em campo. Aquela coisa, né? O Corinthians apresentável, ele tendo Andressinha ou não, ele continua sendo a Mercedes. Não virou, ele não evoluiu, não evoluiu. Ele se manteve no mesmo patamar, tendo a jogadora brasileira que tem grande destaque em rede social, carisma, mas realmente falta pro estilo de jogo, não altera muito, como a Shimodão trouxe, a cadência dela e o passe ajudou para um time que foi para cima e deixou exposto espaço. O time que precisa criar o espaço, quando é preciso, ela não influencia muito. Como o Lipe já sabonetou, eu vou partir para a discussão já quase para o final, que vai ser do mata-mata ali, né? A gente viu times considerados... o time considerado que poderia fazer a revanche, por exemplo, o Corinthians, Ferroviária caindo no mata-mata. O Internacional, de reativação de time recente, assim como o São Paulo, se mostrou uma presa muito mais difícil a ser batido pelo Kinderman do que o São Paulo na semifinal, que tinha passado o carro no Santos, mas contra a equipe catarinense não se mostrou factível e nem próximo de vencer, apesar de ter ganho o jogo da volta em Santa Catarina. Não parecia ter forças para levar essa classificação, e o Kinderman estava muito seguro, atuando muito melhor do que quando enfrentou a equipe do Sul. O que vocês acham? O que vocês viram dessa relação do mata-mata que acabou culminando com um derby, que a Shimodão já trouxe aí de exemplo quando nós citamos a Andressinha, em que no primeiro jogo ali o Palmeiras levou para um 0-0 e acabou sendo derrotado na Neoquímica, e o Kinderman eliminou e impediu um novo clássico, né, na final do Brasileirão, e acabou fazendo o Corinthians e Kinderman. Mas antes disso eu quero saber de vocês que vocês encontrais de peculiaridades nessa fase de quartas de final, também que teve o Grêmio apanhando os 2 jogos no Sul e aqui em São Paulo. Grisalda maldosa. Um pouco. Então, eu acho que, assim, foi mais ou menos esperar, assim, os resultados foram mais ou menos esperados. Acho que surpresa foi Palmeiras e Ferroviária, foi um pouco mais surpreendente. E mais pra frente ali, eu realmente acho que, assim, a final foi mais ou menos conforme o esperado, assim. O Corinthians na final era 100% esperado, né? Não, acho que ninguém esperava diferente disso. Podia dar... torcer a gente torce, né? No meu caso, principalmente. Mas é muito difícil, o Kinderman, eu acho que não a palavra para usar para o Kinderman seria a gente espera, porque veio com um bom time por causa do técnico e tal, mas ao mesmo tempo assim, não é surpreendente a palavra, mas assim, é num sentido de, cara, ela quase que só tinha 11 jogadoras ali, então assim, é superação talvez, sabe? Chegar até a final com um time tão restrito nesse sentido, é muito grande, eu acho muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é um time que, né, tradicionalíssimo, então não dá pra falar que é inesperado, sabe? Mas, assim, os outros times, eu acho que fizeram campanhas boas, mas mais ou menos dentro do que a gente imaginava. Não vejo grandes, sei lá, surpresas mesmo. O Santos e São Paulo, por exemplo, em 2019, né, tiveram aí algumas batalhas um pouco já
que mostraram que podia ser um jogo difícil mesmo. Enfim, o Grêmio e o Inter, eu acho que eles foram mais surpreendentes no sentido de na fase de classificação. Assim. No mata-mata, o Grêmio não tinha muito o que fazer também, né? Não, assim, é muito difícil. É igual o Palmeiras no semi, é muito difícil, cara. Então, sei lá, não sei se eu consigo analisar mais agora. Estou tentando pensar em alguns destaques, alguma coisa assim, mas é um pouco isso. No fim das contas, foi bom e né, foram jogos, trouxe o campeonato de uma forma em geral, mesmo no mata-mata, trouxe alguns jogos bem legais de se ver e tal. Mas eu acho que chegou, assim, foi afunilando com os times que mais tinham time mesmo pra estar ali, sabe? O Lipe, pegando o gancho aí em cima do que o Modão falou, que foram basicamente as expectativas daqueles que tinham alguma expectativa chegaram onde deram e aqueles outros não. Mas você concorda, você não acha que, por exemplo, a Ferroviária tinha uma expectativa de chegar na final, ou ao menos numa semifinal, contra o Corinthians fazendo a revanche da final de 2019? O São Paulo, por essas batalhas com o Santos, não poderia ter apresentado um futebol melhor ou mais capaz de vencer o Kinderman, que é o que eu falei, passou muito mais apuros e dificuldades contra o Internacional na fase anterior a essa da semifinal, e o Grêmio fez aquela piada infame, a Chimodão falou, mas realmente não tinha como, queira ou não, foi uma batalha, conseguiu chegar na fase de classificação, mas chegou em 8º lugar, consequentemente pegou o melhor time do país há 2 anos, e que tinha uma derrota nos 2 anos, que era essa do São Paulo, que aconteceu antes da pandemia. Então o Inter e o Grêmio foram muito bem na fase de classificação, mas o Inter teve um maior benefício por ter conseguido uma vaga numa posição melhor e acabou até fazendo um jogo duro com o Kinderman, muito mais que o São Paulo. O que você acredita tenha acontecido para o São Paulo ou mesmo a Ferrinha não terem alçado voos maiores no campeonato? Cara, da questão da Ferrinha contra o Palmeiras, eu realmente acreditava numa questão do Ferroviária tá passando, né? Só que o Palmeiras, ele se mostrou aquela surpresa, né? Pra estar chegando numa semifinal, batendo Ferroviária, que esteve ano passado numa boa posição, Ferroviária que estava na 4ª posição esse ano, foi uma grande surpresa, realmente. Tanto que quando estavam falando do Grêmio tá pegando o Corinthians, eu sabe aquela torcidinha, vai que, né? Já que pensou se acontece, do Grêmio passar, aí ia ser um absurdo. Ia ser um absurdo, sim. Mas poderia, né? Poderia acontecer. O futebol é sempre uma caixinha de surpresa. E no caso do Santos e São Paulo e Santos, no caso, como que eu posso dizer? Realmente, já são velhos conhecidos, porque o que teve de batalhas, né, como vocês colocaram, ano passado, esse ano, é uma coisa absurda, né, já se tornou realmente, o clássico, parece que ali já são os dois ali que sempre vão estar se pegando ali na questão do resultado, né. Avaí, Kinderman e Internacional. Bom, eu iria muito pela questão do tradicionalismo, né, que foi o que aconteceu, e o Avaí acho que foi mais inteligente para ter conseguido passar. O São Paulo foi mais inteligente, é aquela questão, já conhece o campeonato, sabe que tá jogando contra um time teoricamente, né, isso faz uma diferença. Tem a questão do treinador aí que vocês colocaram do Avaí Kinderman, que é um excelente treinador, então a única surpresa para mim realmente só foi a questão do Palmeiras ter passado. Você, Elisa, o que você acha que até por esses reforços que você citou, do mercado badalado, que o Palmeiras movimentou bastante aí, Otila, Agostina, Janaína para defesa, teve muitos reforços, o time que mais movimentou aí o mercado foi o Palmeiras, né? Então, o que você enxergou realmente foi uma surpresa, ou você era daquelas céticas que percebeu uma evolução do Palmeiras e que o time treinado pelo Ricardo Belli iria e teria condições, como teve, de eliminar a equipe da Tatiele Silveira, que é a Ferrinha? Surpresa eu não diria não.
condições tinha. Lembrando, a Ferrinha ganhou do Palmeiras na primeira rodada na fase de pontos corridos, né? 4-1, salvo engano, o placar. Condições tinham. E eu não assisti esses jogos, falando de jogos da quarta, né? Das quartas, mas até pelos placares, tirando do Corinthians, que ganhou lá na casa do Grêmio de 3-0, a gente percebe que foram jogos disputados, né? O Palmeiras conseguiu avançar ali nos pênaltis. Então, foram jogos esses da Ferrinha com o Palmeiras e os outros, jogos que ambas as equipes tinham, qualquer equipe aqui, pelo que a gente percebe, tinha condição de passar para a semi. E o interessante é que os times do Sul, o Inter e o Grêmio, foram eliminados pelos times finalistas, né? O Avaí eliminou o Inter e o Corinthians eliminou o Grêmio. E uma coisa que me chamou a atenção, saindo um pouquinho da análise das partidas, é que no futebol feminino, a gente já conversou sobre isso outras vezes, meio que vai se repetindo o que a gente vê também no masculino, né? Da hegemonia de alguns times, porque dos 8 times que avançaram para a fase mata-mata, 5 são de São Paulo. E a gente sabe que desde quando o Campeonato Brasileiro é realizado, só um time que não é de São Paulo ganhou a competição, que foi o Flamengo em 2016. Então, isso vai se repetindo, né? Só 3 times fora de São Paulo chegaram nas fases finais. E aí, graças a Deus, o Avaí chegou lá também para representar outra região do nosso país. Tenho fé que um dia será um time do Nordeste. Eu fugi um pouco da pergunta porque eu não assisti as partidas. Eu só vi depois algumas análises e os resultados. Mas sobre a pergunta do Palmeiras, não acho que foi surpresa, não. Acho que o Palmeiras sim tinha condições, embora a Ferrinha estivesse ali na frente, né, na fase anterior, né, isso, na tabela. Mas eu acho que o Palmeiras, ele tem condições. Minto, Palmeiras... Não, minto não. A Ferrinha estava na frente mesmo. Inclusive, elas estavam próximas, né? A Ferrinha terminou aquela fase de pontos corridos com 29 e o Palmeiras com 28. Realmente, era uma condição que muitos acreditavam muito mais na tradição do que pelo que era apresentado. Porque, é o que eu falei, existia um campeonato pré e o pós-corona, que até a Tainá brincou. Claro. Que existiam 2 campeonatos por conta do que foi jogado. A Ferrinha volta muito mal e o Palmeiras mantendo aquela regularidade. E a Ferrinha, sim, era nítido que se tivesse mais rodadas, o potencial de Palmeiras e Avaí Kinderman eram muito maiores de superar a Ferrinha acabar decaindo para a 6ª ou 7ª colocação e até pudesse entrar em parafuso e até perder a vaga no mata-mata. Acabou não ocorrendo, né? E aí fomos agraciados aí por uma diferença. Sua observação muito boa de 5 clubes do estado de São Paulo estarem no mata-mata, num campeonato brasileiro que é quase um regional, né? E ao mesmo tempo, a região representada também, a outra, são 3 da mesma região, da região sul. Foram 3 da região sul, 3 da região do sudeste, e ali se engalfinharam e acabou sobrando, ao menos isso, conseguiu ainda separar em 2 regiões, com Kinderman e Corinthians representado. Na final, o que vocês viram de que era possível, ou o jogo de ida mostrou que o Kinderman, se tinha alguma chance, era no primeiro jogo, que na Neoquímica era meio que utopia levar esse título? Vou começar com você, Elisa. Eu não consegui assistir o jogo de ida, também só vi umas resenhas, umas análises, mas falando do jogo de domingo mesmo, né? Eu fiquei assim, o Avaí, ele veio para iludir a gente. Não que eu estava torcendo para o Avaí, pouco, nem queria que o Avaí ganhasse, 80%, mas o Avaí, o primeiro tempo... Hein, Elisa? Que sabonetada, hein? 80%. Foi, gente, que eu adoro quando assim a gente quebra as regras, sabe? Olha, um time que nunca ganhou. Então era 100%. Note que ela agora expôs, é 100% que ela torcia pro Kinderman, não era 80%, ela sabonetou. Mas assim, o Corinthians mereceu. Mas enfim, vamos à partida. Senão a gente fica aqui, Edu deve ficar bem bravo com a gente. O primeiro tempo foi muito bom.
né? O jogo todo foi muito bom, só que o primeiro foi um pouquinho mais disputado, embora os gols do Avaí foram nos segundos, quando deram aquela iludida de que poderia rolar um empate para pênaltis, essas coisas. Mas eu gostei mais do primeiro tempo, porque eu acho que o Avaí, por algum momento ali, conseguiu anular, não vou dizer totalmente anular, né? Mas conseguiu dificultar a vida do Corinthians, que é um time extremamente agressivo, é um time rápido na transição ofensiva, e aí teve uma dificuldade, principalmente ali no início do jogo, para chegar à área do Avaí, para finalizar, só que depois foi conseguindo, obviamente o Avaí não conseguiria manter por muito tempo, até tentou alguma marcação alta por alguns instantes, mas aí depois o Corinthians acabou encontrando espaços, né, com lançamentos, cruzamentos, enfim, e aí conseguiu ir na bola parada também fazer os seus gols. Mas eu gostei muito da partida, acho que foi uma partida boa, de muita qualidade, e eu até coloquei depois no meu Instagram, né, deu a lógica, porque eu acho que quase todo mundo apostava no Corinthians, e deu o melhor, né, o Avaí foi um time bom, que fez uma campanha boa, bacana, mas o Corinthians era melhor. E isso, se a gente viu em campo, a gente já vinha vindo, né, pela campanha que o time fez. Então, é um time que mereceu. Eu falei, eu queria, assim, que o Avaí ganhasse, mas o Corinthians é muito merecedor do que ele tem conquistado, né, pelo que a gente vê em campo e também pelo que a gente vê fora. É muito bom ver o Corinthians jogar. Eu gosto realmente de ver o Corinthians feminino jogar, porque é um time de muita qualidade. As meninas são muito boas, da defesa ao ataque. É um time muito gostoso de ver jogar e mereceu ser campeão brasileiro pela segunda vez, né? Bom, vocês viram aí que a Elisa sabonetou no começo, deslizou ali, aí ela foi pro apostas de poker, de fichas, apostas 80%, depois ela foi ao win, queria o Kinderman, mas ela finalizou dizendo a verdade, o Corinthians mereceu e muito, joga muita bola, ganha, nem sempre ganha o melhor, mas quando ganha o melhor é muito bom, porque se sente representado e mostra que aquilo que treinou e aquilo que busca, concebido de forma legal, ganhou, campeão. Vamos para o Chimodão, falando dessa final, e finalizamos daqui a pouco com o Lipe. Olha, eu concordo bastante com a Elisa, assim, em geral. É óbvio que eu tava torcendo pro Kinderman, acho que não tem nem dúvida. Posso falar abertamente, né? Sou palmeirense, então, assim, tranquilo pra mim falar sobre isso. Mas eu acho, assim, o primeiro jogo, né, eu vou ser muito sincera, assim, eu não vi o segundo jogo, né? Mas o primeiro jogo, eu achei que em alguns momentos o Kinderman conseguiu se mostrar muito parelho ali. E aí, uma coisa que eu venho percebendo, assim, os times que tentam, pelo menos, agredir o Corinthians de alguma forma, e geralmente, né, assim, tem que ter intensidade e tal, mas os times que tentam, o Corinthians sempre se assusta. Assim, se você consegue colocar o seu jogo ali, isso aconteceu com o Palmeiras também. E aí, o que acontece, né? O que acontece de um lado e não acontece do outro. O Corinthians, por exemplo, quando agride e é muito agressivo, geralmente não perde oportunidade. Os outros times, eles conseguem jogar até o famoso jogar de igual para igual durante algum tempo, mas depois, se perde alguma oportunidade, é muito difícil de conquistar novas oportunidades ali. E isso é um grande problema, porque se você não faz o gol no Corinthians, você tá ferrado. Vou falar português bem claro aqui. E aí, assim, eu acho que principalmente o primeiro que eu vi, né, foi um ótimo jogo, mas é um pouco isso. E aí tem um outro ponto que é: se você erra contra o Corinthians, você toma gol. Não, assim, é muito difícil você não tomar gol. Elas jogam de uma maneira muito inteligente, muito atenta mesmo. Então, assim, é muito difícil você errar uma bola ali e não tomar, sei lá, um contra-ataque muito rápido e muito intenso, que elas conseguem fazer uma jogada que gera gol. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento. Assim,
para jogar contra o Corinthians, você precisa ter 300% de atenção. Não dá pra errar nenhuma bola, não dá pra errar passe, sabe? É uma coisa meio surreal mesmo. Elas são muito, muito boas e eu acho que é isso que a Elisa falou, né? No fim das contas, óbvio que deu a lógica. A gente, né? A gente não, eu, Tainá, estava torcendo para o Kinder. Avisa aí, ó, Chimodão, não é o Sem Barreira. Eu não falo por todos, mas eu esperava que desse uma diferença ali, mas é muito, muito, muito difícil. Mesmo ano passado, né, que a Ferrinha levou, não foi a lógica, né, assim, e quem viu o jogo ano passado, os 2 jogos, sabe disso, inclusive. Levou pros pênaltis, né, Tainá? Levou pros... Exato, foi... Então, assim... mas é isso, né? Eu acho que, sim, você até... A possibilidade existe, é o que a gente falou durante todo o podcast aqui, né? Que futebol é futebol. Pode ser que surpreenda, mas é muito difícil, né? E o Corinthians é um time acima da média, não dá pra falar que não. Então, acho que é isso. Falei demais, eu sempre falo muito, mas é isso. É bem isso, falando... Quem não acompanha aí, tá ouvindo pela primeira vez Sem Barreira, eu recomendo, assistem, busquem treinos, se não achar do Corinthians, procurem treinos curtos no YouTube de intensidade. Basicamente o que o Corinthians faz com seus adversários. Num pequeno espaço, ele o pressiona, ele faz o perder a bola e acelera de um modo que ela ataca com 6, defende com 5, depois ataca com 7, defende com 5, 6. É impressionante a intensidade. E agora, o grande sabonetão desse programa, Lipe Rocha. Você esperava, torcia, vibrava, ou você fazia all-in e era Corinthians vai ser o campeão e eu torci por isso? Em minha defesa, já quero falar o seguinte, que eu posso ser o maior sabonetão, mas tô cheirosinho pelo menos e tô limpinho de tanto sabonete que eu usei agora. E sim, eu não vou acreditar que eu acreditaria que o Avaí poderia ser campeão, porque esse time do Arthur Elias, o time do Corinthians, é um time muito bem treinado, é um time muito bem encaixado. Como a gente estava naquele assunto antes, que com Andressinha ou sem Andressinha não faria muita diferença, porque é um time que já se conhece há muito tempo, sabe da intensidade de jogo, sabe aonde ter que realmente atacar. Não pode ter um mínimo de deslize do time adversário, porque elas vão pra cima, elas usam muita inteligência. Eu não tava acreditando que poderia ter um Avaí campeão, né? Só se calhasse da Lelê pegar ali, vou fazer uns 3 gols contra aqui pra dar uma emoção maior. Não, só se fosse dessa forma, porque de outra forma assim, só se a Bárbara conseguisse realmente fechar aquele gol de uma forma absurda. E é isso. Pra mim, realmente, o Corinthians era o grande favorito e se consagrou campeão. Vocês viram aí, agora ele foi enfático. Foi desde o começo, perfeitinho na sua análise. Só o final, que eu acho que a Chimodão vai concordar, a Elisa também. Bárbara, fechando o gol, não casa na mesma frase. Rapaz, eu acho que ninguém vai responder não, hein? Não ouviram? Não, eu ouvi. É que infelizmente, o meu microfone estava mutado aqui, mas eu dei uma boa de uma gargalhada. Não foi possível ouvir. Mas é isso, eu só deixo esse comentário aqui pra vocês. Não precisa de mais nada, né? Que isso, gente? Ela é boa. Não casa, não tem um relacionamento sério. Ela está num relacionamento aberto com a bola, o futebol e a Bárbara. Polêmicas. Vocês são muito polêmicos, rapaz. Eu não posso nem falar, dar uma moralzinha na bichinha. Olha, cada um aqui soltou a sua polêmica, então cada um se responsabiliza por ela. Eu não vou pagar mais polêmica de ninguém. Mas assim, tem um pouquinho de concordância. Mas eu tô com a Tainá, vou ficar aqui só dando uma de doida. Darás um de doido e ganharás o mundo, já diria um profeta. É isso aí, né? Bom, vocês viram que a gente fez esse balanço, fechamos aí com chave de ouro, o futebol feminino vem ganhando seu espaço,
fazendo uma menção aí a mais um movimento de que o público feminino tem sido ouvido. Para quem está ouvindo no futuro, está ouvindo hoje, vai ouvir amanhã, vai ouvir quando o nosso editor colocar no ar. Tivemos aí uma notícia muito bacana de uma narradora sendo contratada pela Rede Globo, a primeira, Renata Silveira. Então, temos em mente que a partir de 2021 teremos transmissões 100% femininas e envolvendo tanto o futebol masculino e feminino. Então, teremos os próximos capítulos dessa novela. Vamos já finalizando aqui o Sem Barreira de hoje. Vocês viram que rolou sabonetada, rolou polêmica, rolou gargalhada, rolou chimoda, chimodão. Como fala, como vivem, como se reproduzem, como que pronuncia, teve de tudo. Bom, então, já que teve toda essa discussão, a gente falou de blasfêmia, uma pessoa que também entende muito do português, da pronúncia, do jornalismo, do esporte, de futebol feminino, do futebol feminino que envolve só o Palmeiras, tem a torcida lá também, tem tudo que envolve alguma coisa, Chimodão está no meio. Então, Chimodão, as suas considerações finais aí, o que você imagina, movimentação, quem sabe uma Copa do Brasil da categoria o ano que vem, ou um campeonato brasileiro do modo que é disputado igual o masculino, que premia regularidade e não um dia bom. No caso, o Corinthians está vivendo um dia bom há muito tempo, né? Então ele ganha mesmo no mata-mata. Então, o que você acha aí nas considerações finais aí pra gente? Olha, a discussão da Copa do Brasil eu acho super... É muito importante trazer, né? Porque... Por que não ter uma Copa do Brasil e um brasileiro? Aí a gente faz essa mescla aí de quem tem regularidade e quem pode jogar ali um jogo e de repente surpreender. Mas vamos ver, né? Eu acho essa discussão importante até porque tem a ver com o que você estava falando agora de futebol feminino está crescendo, está se desenvolvendo, a gente precisa começar a pensar em estruturar melhor. E no Brasil as coisas são meio que vamos fazendo e vamos vendo o que dá, né? A gente já está acostumado com isso, então é o que tem para hoje mesmo. Então vamos fazendo e vamos pensando. É importante que haja esse tipo de discussão. Estou animada com as possibilidades aí, com esse crescimento no geral mesmo, né? Ano passado já tinha sido muito legal a repercussão. Esse ano parece que as coisas realmente andaram um pouquinho ali, a gente deu um passo um pouco para frente. Eu sou uma pessoa, quem ouviu inclusive o outro episódio que eu fiz parte, sabe que eu sou uma pessoa meio pessimista, assim, né? Otimista com ressalvas, vamos dizer assim. Então, para mim é muito importante que a gente tenha dado alguns passos aí. Questão de narração, questão de jornalista também é fundamental. Ao mesmo tempo, é muito louco que em 2020 a gente esteja comemorando esse tipo de coisa, né? Assim, enfim, eu sou uma pessoa que eu sempre penso um pouco, nossa, mas é legal, claro, acho super importante, mas, meu Deus, né? 2020, gente. Enfim. Me formei em jornalismo, inclusive, porque eu queria fazer parte aí do mundo do jornalismo esportivo, as coisas desandaram, mas agora eu tô aqui de alguma forma. Novamente, falei mais do que, né? Falei aí pelos cotovelos, mas acho que é um pouco isso. A expectativa para 2021 é a melhor possível, né? Já tivemos um campeonato super, como eu já falei aqui, competitivo, foi muito legal de ver. Então, acho que para 2021 a gente vai ter um campeonato ainda melhor. Bom, vocês viram, o Chimodão normalmente é bem corneta, crítica, nós torcemos pro mesmo time, então normalmente a gente é bem parelho nessas críticas, nessas cornetas. Então se ela tá otimista é porque o negócio parece estar engrenando legal. A gente falou de polêmicas, polêmica pra todo lado, cancela, não cancela, mas também tem aquele que saboneta. Lipe, quais são as suas considerações finais, pensando para 2021, já que esse ano foi
janeiro, fevereiro, metade de março, Covid e estamos em dezembro. Para 2021, primeira coisa, vacina. A gente precisa da vacina. Vai ter a vacina, vai ter a liberação, vai estar todo mundo normalizando, né? E a questão para final de 2020, cara, teve algumas campanhas de marketing do Guaraná Antártica que ela conseguiu agregar outras marcas também. E eu achei isso muito interessante, né? Porque tá realmente demonstrando um crescimento devagar, mas tá demonstrando um crescimento. Os clubes estão começando a olhar um pouco melhor para suas jogadoras, para a modalidade principalmente, né? Alguns clubes nem tanto, né? Alguns clubes do Nordeste não. Mas eu acredito que a partir de 2021 vai ter um crescimento também pro lado do Nordeste. Então, espero coisas boas. 2021 chegando aí. Boa, Lipe. A Timodão aí, pra quem quiser acompanhar, a arroba dela é Tainá, Taina, _ Shimoda, SHIMODA. Vai lá, você vai colocar assim, você vai achar nas redes sociais de todo lugar. E o Lipe também tem a sua arroba, você pode falar a sua arroba, Lipe, porque a sua é mais complicada de decorar. Eu não decorei, confesso. Rapaz, eu vou dizer que nem eu decorei, então vou deixar para o próximo programa, aí eu falo, viu? Você vê que coisa maravilhosa. E para finalizar, vamos trazer a Elisa, já que o Lipe falou que está esperando coisas boas lá do Nordeste. Vamos lá subir um mapinha virtualmente para Elisa, que foi a pessoa que trouxe polêmicas, estava com medo de ser cancelada. Vai trazer uma coisa que não é polêmica, é um avanço social muito legal, que é a primeira jogadora trans para finalizar essa participação maravilhosa de todos. A Elisa Marinho vai trazer o que ela tem de considerações finais sobre essa atleta argentina que estreou no último final de semana lá nos nossos hermanos, Elisa. Isso mesmo, gente. Eu vi essa notícia hoje, eu fiquei super feliz, né, que o futebol argentino ele entrou para a história, 1-0 para a Argentina. No campeonato feminino argentino, o Vila Nova São Carlos, ele contou com uma mulher trans em sua equipe, é um fato inédito. Inclusive, a equipe teve até uma derrota e tal, mas acabou que esse acontecimento, né, tomou conta, enfim, acabou ofuscando. O nome dela é Amara Gomes. Não conta tanto a história de vida dela, mas ela traz uma mensagem bem bonita, né, numa entrevista, que ela diz assim: que sigam lutando por seus sonhos, porque estamos de passagem pela vida. A única coisa que podemos fazer é lutar pelo que acreditamos. Tudo que é novo é revolucionário, mas os desejos são particulares e não serão de todos. Temos que lutar, sair e buscar nossos objetivos. Então, essa é a mensagem da Mara, e como você falou, é um avanço, é um afago na alma, é uma alegria, é uma esperança de que as coisas estão mudando e mudando para melhor. Isso também tem acontecido no futebol feminino. Vou fazer as minhas considerações finais, que são muitas, tá? Então podem sentar aí, eu vou encerrar. E eu falando um pouquinho também, como vocês já frisaram, o quanto foi importante e o quanto foi bom esse campeonato. Eu confesso que eu estava um pouco receosa, porque a nossa expectativa era lá em cima, depois de um 2019 muito bom, muito bom. Então, veio a expectativa, cara, 2020 tem que ser melhor. Só que aí veio uma pandemia. E é aquilo também que a gente apontou, a gente sabe que quem acaba sofrendo mais, se todos os setores estão sofrendo, imagina o futebol feminino. Isso a gente viu também, infelizmente aconteceu, né? Diversas equipes, inclusive tiveram até alguns que encerraram atividades, teve aquela polêmica com o dinheiro, né, que alguns não repassaram para as atletas, enfim, mas a gente sobreviveu. Estamos chegando ao fim do ano, né, hoje dia, não sei se pode dizer a data, enfim, mas já estamos em dezembro, e aí a gente dá aquela respirada, conseguimos sobreviver, o futebol feminino sobreviveu, e podemos dizer que foi sim um ano positivo. Eu acho que domingo coroou isso, porque foi uma transmissão belíssima. Eu acho que nunca nos meus melhores sonhos eu poderia ver uma TV fechada, uma TV aberta, rádio transmitindo, sabe, no Twitter. A gente viu isso, sei lá, em Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mas era o Campeonato Brasileiro Feminino. A CBF recebeu 109 pedidos de credenciamento para essa final. Isso é emocionante, é lindo, foi lindo de ver, assim, de ver a audiência
e que a emissora teve, né, que a Band, a narradora que vocês falaram é da ESPN, e a gente assiste, algumas pessoas, né, eu assisti o jogo das meninas com ela, e no outro dia ela assumiu aí, né, saiu a notícia de que ela foi para a Globo. Então, quanta coisa boa aconteceu esse ano para o futebol feminino. Bom, para fechar, eu quero dizer que realmente o Nordeste vai ser melhor no ano que vem, viu, na Série A1, se Deus quiser. Estamos aí com 3 na Série A2, nessa fase, nas quartas. O Fortaleza, o Ceará e o Tiradentes do Piauí. O Tiradentes já perdeu o primeiro jogo, mas eu tenho fé de que, quem sabe. Fortaleza ficou no 0-0 com o Bahia. E eu tenho fé que o Ceará, quem sabe, ele não elimina o Botafogo. Então, nos aguardem, porque o Nordeste está chegando. E quando a gente chega de verdade. Então é isso, gente. Tá rolando Paraibano também, viu? Quem quiser assistir alguns jogos, o Botafogo da Paraíba tá transmitindo lá no YouTube. E já que é para falar os arrobas, às vezes eu trago lá os resultados dos jogos do Paraibano, que vai ser um campeonato de tiro curto. Começou dia 7 de dezembro e vai até o dia 19. Então é rapidão. E aí lá vocês acompanham os resultados, alguns palpites, que eu sou palpiteira, alguns comentários, que eu sou comentadeira. E é isso. Elisa Marinho, 12, eu acho. É um 12 lá. É isso, gente. Obrigada. Um cheiro pra vocês, viu? Cheiro de volta. Muito obrigado, viu? Vocês viram? E, ó, produção aqui me passou. @ do Lipe Rocha, o nosso querido sabonetão aí do episódio de hoje. No Instagram é LP_Rocha 1988. E no Twitter ele é @LipeRocha, tudo junto, 88. Não é anúncio de rádio, é realmente Lipe Rocha 88. Você vai encontrar aí pra você, ouvinte do Sem Barreira, pra conseguir acompanhar. A minha @ é arodrigues93. E mandar um abraço aí, a produção me avisa também, as minhas considerações finais. Um abraço para o Aquino, nosso preparador físico do Tiradentes. Agradecer também, claramente, a Guaraná Antártica. Nós do Sem Barreira agradecemos ter sido vistos como um dos projetos também que acompanham o futebol feminino, e recebemos latas personalizadas, que está em posse do nosso editor-chefe, mas que conta com a contribuição de todos, Eduardo Willi. Então, ficando por aqui, vou agradecer a Shimodão, que está mais uma vez convidada a participar de outros, falar durante 50 minutos e todo mundo só agradecer a ela. Tô brincando, Shimodão. Ao Lipe, que participou desse episódio. A Elisa também. Elisa, você me chamou, você queria falar alguma coisa? Não, só para fechar, meu Deus, eu falo demais, desculpa, Edu. Que a gente teve um destaque bem interessante que aconteceu na competição, que foi da Kathleen, a primeira mulher a alcançar 100 gols pelo Santos. E aí uma notícia muito boa, acabou passando batida aqui, mas eu não iria embora sem mandar esse abraço para a Kathleen, que recebeu todo o reconhecimento merecido, 100 gols. Olha, bela lembrança aí da Elisa. Mais uma vez, obrigado a todos aí que ouviu mais esse episódio com a gente, e vai ouvindo, se não acompanhou a tripa, a história Puxa a Capivara da Sem Barreira no Instagram, no YouTube. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço do Alexandre. Obrigado, Shimodão, Elisa e Lipe, até mais. I'm a Scatman. Este episódio foi produzido por Alisson Rodrigues, Melina Caruso, Felipe Rocha e Elisa Marinho. Roteiro, Melina Caruso. Edição de áudio e sonoplastia, Eduardo Willi. Trilhas musicais, compostas e executadas por Marcelo Murata.